Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai estudar um pouquinho o materialismo e dentro do materialismo estudar mais precisamente Marx II. Já tivemos a aula de Marx I e agora Marx II. Karl Marx é um dos filósofos mais famosos que tem da filosofia, da sociologia também, porque Karl Marx foi ele que definiu ou foi ele que estruturou toda essa questão da revolução socialista, todas essas ideias aí do PT, ideia de sem terra, todas essas ideias revolucionárias, todas elas estão baseadas nesse filósofo chamado Karl Marx. Então, primeira coisa, o objetivo dessa aula de hoje é a gente entender o que é o materialismo de Karl Marx e o conceito de ideologia. Bom, Karl Marx, a gente já começa com a frase bastante pesada dele que ele diz: não é a consciência que determina a vida. Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Ou seja, a consciência não vai determinar a tua vida. Não é a tua consciência que vai fazer com que você vive de determinada forma, mas é a vida que vai determinar a sua consciência. O que ele está querendo dizer? Aonde você vive, como você vive, é que você vai ter consciência. Por exemplo, se eu viver no meio de pessoas marginais, bandidos, salafrários, eu vou ter a consciência de salafrário. Se eu viver no meio de pessoas que têm a consciência, a vida religiosa, se eu viver no meio de pessoas que têm uma vida santa, a minha consciência passa a ser santa. Então, ou seja, não é a minha maneira de pensar que vai determinar a minha vida, mas sim a vida que eu vivo. Então, Karl Marx já dizia bem claro: olha com quem você está vivendo. Com quem você está vivendo é a maneira de você pensar. Quase que aquela velha história dos pais dizendo para a gente: não anda com qualquer um, me diga com quem tu anda que direi quem tu és. E assim por diante. E ele vai dizer isso de forma muito categórica. E ele vai dizer o seguinte, que se você tem uma vida sofrida, a sua consciência é de uma pessoa sofrida. Se você explora pessoas, você tem consciência de quem explora pessoas. Ele falou isso no mundo que estava vivendo a saída de um rei, que vai acontecer o fim do sistema real, então o fim da monarquia, o fim do poder absoluto, o fim do rei sabe tudo, e vai chegar aí no canto direito superior, a Revolução Francesa, ou seja, a igualdade, fraternidade e liberdade. Essa liberdade, igualdade e fraternidade são as bases do iluminismo. Dessa Revolução Francesa, desse iluminismo, vai desencadear aquilo que a gente chama de massa trabalhadora alemã, ou seja, o primeiro Reich, o segundo Reich, o terceiro Reich, a luta alemã por uma vida digna, por uma vida decente. É mais ou menos esse trio que vai ocorrer dentro da sociedade desse período de início de 1900. Karl Marx, então, ele tenta explicar o que é o materialismo histórico. O materialismo histórico é o seguinte: Karl Marx busca, durante a história, como que a história aconteceu e como que ela terá que acontecer. Então, por exemplo, segundo ele, dentro do materialismo histórico, sempre o burguês, o rico, explorou o pobre. Então, aí aqui tem uma frase interessante dele aqui nessa tela, ó. No lugar das ideias estão os fatos materiais. No lugar das ideias estão os fatos materiais. No lugar das ideias estão os fatos materiais, que quer dizer o seguinte, que nas ideias, ao invés das ideias ocorrer na nossa vida, ocorre aqui os fatos materiais. E é isso que a gente vive os fatos, aquilo que ocorre no dia a dia. Na luta de heróis, na luta de classe, né? No lugar da luta de heróis, a luta de classe. O que é a luta de classe? É o operário versus o patrão. O patrão que explora o operário no mundo do trabalho e o operário que tem que se libertar do patrão. Essa é a luta de classe de Karl Marx.
É a luta do proletário. Proletário quer dizer pobre, quer dizer assalariado, que luta contra um patrão que o explora em todos os sentidos. E isso é uma. E aí ele vai dizer que havia, na época, quase que o fim de uma escravidão no mundo todo, porque o Brasil já tinha libertado os escravos, os Estados Unidos já tinha libertado, vários países tinham libertado, mas ele vai dizer o seguinte: não adianta libertar o escravo. Se eu coloco uma pessoa 8 horas por dia para trabalhar, 12 horas por dia para trabalhar, então, e ele diz que nós somos hoje, dentro do sistema assalariado, os escravos modernos. Nós somos escravos modernos dentro dessa concepção. Vamos a um quiz. A pergunta do primeiro quiz de hoje é o seguinte: quando se trata das mudanças históricas, elas são o quê? Letra A ou letra B? Letra A, elas explicam a realidade, né, através dos fatos históricos. Então, ou seja, as mudanças sociais vão explicar os fatos, vão explicar a realidade através dos fatos históricos e assim por diante. Então, não adianta você querer ser bom, mas se durante a tua vida inteira você foi ruim. Então, quais são os fatos históricos que a gente tem? Aqui tem o Senhor do Engenho do Brasil colonial. Ele está aí na frente com um monte de pessoas atrás dele. Esse monte de pessoas, dependendo dele, são servos, são escravos, são pessoas serviçais dele. E ele diz que isso aí não mudou, não. Continua do mesmo jeito. Somos nós atrás das empresas, mendigando um emprego, querendo um emprego que vai ganhar o suficiente ou o insuficiente para vestir, para comer, para ter o mínimo de vida possível. E ele diz que o patrão nunca vai nos pagar bem, porque se o patrão nos pagar bem, o que acontece? A gente se torna poderoso igual ao patrão. Então o patrão nunca vai deixar a gente ganhar o suficiente para poder chegar até ele. Vamos imaginar que eu trabalho numa instituição, eu trabalho numa empresa, qualquer empresa. Fica claro para mim, empregado, que eu jamais vou conseguir comprar a empresa que eu trabalho nela. Essa é uma verdade. Então não tem como, né? Por exemplo, o teu pai pega um trabalho na Copavel. Aí imagina que um dia seu pai vai poder comprar Copavel, trabalhando na Copavel, não tem lógica. Então e a mesmo fato é desse período colonial. Esse dono do engenho aí, jamais alguém que está atrás dele vai chegar no nível dele. E Karl Marx vai dizer que essa é a exploração da mão de obra, é essa exploração que tem que acabar. Aí ele vai dizer qual o modelo de produção. Qual é o modelo de produção? Aí a gente vai sair dessa produção artesanal, que é manufatura ou maquinofatura, né? A máquina e o homem meio que trabalhando junto, mas a gente vai entrar numa produção onde totalmente a máquina exerce sua função. E a máquina exerce a sua função, é tudo por hora, é tudo cronometrado, igual o filminho do Charlie Chaplin. Ou seja, é tudo mecanizado, é tudo. Se eu pegasse aqui no primeiro quadrado, se eu tivesse que fazer sapato, eu ia matar, eu ia comprar o bezerro, cuidar dele no pasto, ia gastar com esse bezerro, ia produzir esse bezerro. No final, eu ia matar esse bezerro, tirar o couro, fazer sapatos, vender a carne. Eu sei quanto é que eu ganhei. Eu sei porque eu posso vender um sapato por R$ 100 que eu estou ganhando dinheiro. Isso na primeira fase aqui do lado esquerdo. Mas quando eu passar para o lado direito, eu não vou mais aprender a fazer sapato. Eu vou para uma fábrica de sapato e eu vou passar o dia inteiro só pregando salto de sapato. Eu não sei de onde vem o couro, eu não sei que boi fez esse couro, eu não sei quanto custou esse couro, eu não sei quanto custa a cola, eu não sei quanto custa nada. Eu só sei pregar salto de sapato. É aquilo que Karl Marx vai chamar do trabalho em série, aonde o trabalhador chega no final do dia, o patrão olha para ele e fala assim: o que você fez que justifica seu salário? E ele fala: nada, não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque ele só pregou salto de sapato.
ele não sabe nada da linha de produção, do que aconteceu antes e do que vai acontecer depois do trabalho dele. Os filósofos se limitam a interpretar o mundo das diferentes maneiras. O que importa é transformá-la. Então, essa é a tese sobre feedback, né? Então, ou seja, o importante é que a gente transforme esse mundo de uma forma ou de outra. Se a gente não transformá-lo pelos outros, que nós mesmos o transformemos. Vamos lá para o segundo quiz de hoje. Então, o modelo de produção é baseado no quê? Letra A? Opa, ficou tudo letra A aqui. Então, mas tudo bem, a segunda alternativa aí. É para colocar a letra B aí, mas ficou tudo letra A. Explica os fatos de que os materiais que mostram como a realidade é. Então, modo de produção é explicar os fatos materiais, na realidade, como esse material é. É isso que vai ocorrer. Karl Marx vai dizer que existe uma coisa aqui chamada ideologia. O que é ideologia? Ideologia é toda vez que você segue um grupo, toda vez que você segue uma pessoa, sem saber o que ela quer, você está fazendo uma ideologia. Você está seguindo uma ideologia. Toda vez que você segue uma pessoa, segue um grupo, segue alguém, sem saber o que ele quer lá no final com você, é uma ideologia. E a ideologia está presente em toda a nossa vida. Por exemplo, como é que a gente pode dizer que existe ideologia no nosso dia a dia, nos nossos afazeres? Por exemplo, os pais, eles não querem que os filhos ou as filhas saiam à noite. Eles têm vários medos, principalmente quando é adolescente. Eles têm medo da sexualidade, dos filhos se envolverem com a questão da sexualidade, com droga, com outros perigos que a sociedade tem, da filha ficar grávida, de outras coisas. Aí eles dizem assim para as crianças que à noite tem bicho, a noite é perigosa. Isso é uma ideologia. Por que é uma ideologia? Porque, na verdade, não existe bicho na noite. Na verdade, à noite, o escuro é só ausência de luz. Tudo continua igual. Se eu apagar aqui as luzes do meu escritório não muda, ele continua igual, só está escuro. Não tem assombração, não tem nada diferente. E aí a gente joga na cabeça da criança que a noite é perigoso, que a noite é violento, que a noite tem bicho, aí a criança ganha medo da noite. Mas isso é uma ideologia. Outra ideologia o trabalho dignifica o homem. Não sei, não é o trabalho que dignifica o homem. São outros fatores que dignificam o homem. Por quê? Porque tem pessoas que não trabalham e são pessoas dignas. Outra ideologia que está bem presente na nossa sociedade, por exemplo, estuda para você ser alguém. É errado. A frase correta é estuda. Há uma maior possibilidade de você ser alguém na vida. A sua possibilidade é maior. Se tem aí para pegar emprego um monte de analfabeto e tem você que estudou, logicamente que você que estudou vai ter o emprego. Então você tem maior chance de ser alguém na vida. Não é porque você estuda que você vai ser alguém na vida. Estuda porque você vai ser alguém na vida. Isso não é verdade. Nós tivemos há pouco tempo aí, no Brasil, um presidente que não estudou. E ele foi presidente do Brasil. Então, ou seja, né, além de perder um dedo, além de não estudar, perdeu um dedo. E foi presidente do Brasil. Mal ensino médio, ensino médio mal acabado. E foi presidente. Então, estudar não é que você vai estudar que você vai ser alguém. Há possibilidade de você ser alguém. Isso, e essa frase, estuda que você vai ser alguém, é uma ideologia. Agora, a frase correta, não ideologia, a frase que não é ideologia seria estuda a possibilidade de você ser alguém, a possibilidade de você se destacar. Então, isso que é legal, é isso que é muito interessante no processo de
no processo de ideologia. Então, a ideologia, por exemplo, é quando você constrói uma ideia, você tem um objetivo lá na frente, mas você não pode falar esse objetivo. Isso constrói ideologia. Isso é ideologia. E a gente vive de ideologia a todo momento. A gente vive, calçado da moda, tenha o sapato da moda, tenha o tênis da moda, o celular da moda, camisa da moda, enfim, o corte de cabelo da moda. Isso é ideologia. Então, a gente tem ideia, por exemplo, eu lembro quando um jogador de futebol chamado Neymar cortou o cabelo de um jeitinho estranho lá, né, que é feio pra caramba, aí um monte de adolescentes cortou o cabelo igual. Por quê? Achando que se eles cortam o cabelo, isso é ideologia, que se eles cortam o cabelo igual ao do Neymar, eles poderão ser um Neymar da vida. Isso é ideologia. Isso constrói ideologia. E assim por diante. Então, esse processo, a mesma ideologia, por exemplo, é a ideologia do futebol. Tem uma pesquisa que mostra que a cada Neymar, a cada Ronaldo, a cada Zico, a cada Zidane, a cada Maradona, foi mais ou menos em torno de 1.200 adolescentes que ficaram no salário mínimo. Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, os jogadores profissionais mesmo. Vamos pegar o Curitiba, o Atlético Paranaense e tal. A grande maioria dos jogadores ali recebe 4, 5 mil por mês. É pouco que tem um salário lá em cima, é muito pouco. E daí o adolescente, o jovem, acha que se ele for jogador de futebol, ele vai de cara já comprar uma BMW, um Porsche, né? Não é verdade. Isso é ideologia. É quando você. Ou, de repente, você acreditando que se você tiver o celular da hora, você vai ter mais amigos. Se você tiver dinheiro no bolso, você vai ser mais amigo, vai ter mais amigo. Isso é ideologia. Isso não é verdade. Você pode ter, amigo você não vai ter. Você vai ter companheiros. Você vai ter colegas, que é muito diferente de amigos. Amigo de verdade sobra dedos numa mão. Amigo de verdade, a gente tem 1, 2, 3 no pau bravo. O restante é colega. O restante, né? Amigo é aquele que, se você ficar doente, ele vem ali no pé da tua cama e posa ali do seu lado, te ajuda. Esse é o amigo. O restante é colega. O restante não vai ocorrer nada. Isso é ideologia. Quando você acredita que se você tiver certas coisas, você tem outras e assim por diante. Ideologia, na visão de Karl Marx, são ideias não compreendidas conforme o contexto da sociedade em questão. São as ideias que a gente não compreende, aquilo que eu falei anteriormente. A gente não compreende por que determinadas coisas ocorrem tão fácil na nossa sociedade ou é tão difícil de acontecer. E aí ele coloca que a distorção de tais ideias se concretiza na ideologia. Quando a gente distorce essas ideias, né? Para eu ser feliz eu tenho que ter o produto tal. Para eu ser feliz, peraí, isso não é bem verdade. E a próprio processo ideológico é quando o rico chega para o pobre e fala assim, não, eu vou te dar essa roupa para você ser feliz. Mas espera aí, perguntaram para mim, pobre, se eu quero essa roupa? Não, mas você tem que ter um sapato para você. Mas espera aí, me pediram se eu quero um sapato? Então, veja bem, esse é o problema. É a distorção das ideias que a gente tem. Né? E assim por diante. É mais ou menos igual aquilo que o português chegou e falou para o índio: Ô índio, por que você não vende toda a madeira desse teu território? Ele falou: para que vender madeira? Ele falou: para você ficar rico. Mas para que ficar rico? Para você ter mais terra. Mas para que ter mais terra? Para quando chegar para quando chegar um pouco mais de idade, você garantir o futuro dos seus filhos e ter uma vida tranquila, pescar, ficar tranquilo. Ele falou: mas eu já estou pescando, eu já estou tranquilo, minha vida é tranquila, dos meus filhos é tranquilo. A mãe terra me deu tudo e vai dar tudo para meus filhos. Por que eu vou mexer no que está bom? Então, assim, veja bem que o português tentou colocar na cabeça do índio uma ideia de felicidade, que é distorcida da ideia do índio. É ideologia aquilo que
o português queria fazer com o índio. E isso é muito sério. Próxima tela. Disfarça o conflito social e as diferenças entre as classes. Então, essa ideologia dá uma disfarçada legal nas classes sociais. Então, por exemplo, se eu vestir uma roupa tal, eu vou me sentir rico. Eu vou me sentir que eu tô no mesmo nível do rico. Se eu frequentar tal lugar, tal lanchonete, tal restaurante, tal situação, lá é lugar de rico, então lá eu serei um rico também. Então, essa ideologia da gente frequentar determinados lugares disfarça esse conflito que a gente tem, disfarça essa ideia que a gente tem. Muitas vezes a gente pega, não precisaria ir lá na Portal para comer alguma coisa, não, mas a gente faz questão de vez em quando, lá uma vez cada 2, 3 anos, ir almoçar lá na Portal, pagar 100, 150 reais. Por quê? Para a gente se sentir rico. E nesse dia a gente foi rico de verdade, porque a gente teve do lado dos ricos. Isso, na verdade, isso é só para garantir a dominação da burguesia sobre o proletário, que é o segundo texto que está aí, ó. É garantir a dominação do rico sobre o pobre. Porque dessa forma aí, o rico permite que você aproxima dele, até para ele sabendo que você não é um dele. Mas você se sentindo um dele, você não se revolta contra ele. Olha que legal a ideia. Porque senão, por exemplo, quando eu chegasse ali na Portal, eu, professor Nilson, na verdade o rico deveria falar, cara, não vem aqui, cara. Você é assalariado. Vai lá no teu restaurantezinho de pobre. Ele fala, não, professor Nilson, chega aqui, senta com a gente, vamos tomar o champanhe que eu estou tomando, e eu me sinto mais rico naquele momento. Na verdade, ele está acalmando o meu processo de revolta para eu não revoltar contra ele. Porque, na verdade, muitas vezes o que eu ganho no mês, ele gasta no almoço de domingo. E isso é muito grave. Só que daí eu não vou ficar nervoso com ele, porque no dia que eu fui lá na Portal, ele deixou eu sentar na mesa do lado dele. Eu me senti um dele naquele dia. E isso me acalmou bastante. Então, esse é o processo. Isso é ideologia. Isso faz com que a gente se acalme. Então, na verdade, a gente não teria condições de ter um tênis Nike. Mas daí a gente usa o tênis Nike falsificado, que o tênis Nike falsificado nos dá a sensação de que eu sou rico e me deixa eu dentro de uma classe dominante. Aquela calça da hora, que custa na original R$ 300, ali no falsificado ela custa 70, 80, ou 70, 80 eu posso comprar e eu vou me sentir rico. Com a calça da Calvin Klein, por exemplo. Com a calça, né? E assim por diante. E é bom a gente saber que na nossa cidade tem loja, que se você entrar nessa loja, a calça mais barata que você vai pagar ali é 300, 400 reais. Só que da mesma marca você compra no falsificado por menos de 100. Então, vamos usar menos de 100, né? E assim por diante. Então, o que a ideologia gera? A ideologia gera a letra A, gera uma coisa chamada alienação. O que é alienação? Alienado é todo mundo que segue uma ideologia. Quem segue uma ideologia? A ideologia é aquela verdade que você não sabe o que a pessoa quer, mas você segue ela. Isso é ideologia. Quem está seguindo ela é um alienado. Então, se alguém chamar você de alienado, está falando que você segue ideologia, você não sabe o que você quer da vida, você segue os outros sem saber o que os outros estão falando, e você é uma folha seca. Esse é um alienado. O alienado é o que segue uma ideologia. Né? E esse é um problema sério. Então, essa palavra alienado simplesmente é alguém que não sabe o que quer, não sabe o que é e não sabe para que a vida, ou para que os acontecimentos e como os acontecimentos acontecem. Então, nós temos que estar em busca dessa constante verdade, da verdade, para que a gente se supere e se liberte das ideologias e não seja um alienado. Então, veja bem, olha, chamar alguém de alienado é um xingão? É.
É sim. Chamar alguém de alienado é um xingão. Agora, se alguém diz que é ignorante, e se eu chamar alguém de ignorante, é um xingão? Não. Se eu chamar alguém de ignorante, não é um xingão. A ignorância é somente alguém que não sabe de uma determinada verdade. Por exemplo, por exemplo, quanto à medicina, eu sou ignorante. Eu não conheço medicina. Eu sou ignorante quanto à medicina. Isso é uma verdade. Eu dirijo muito bem carro. Muito bem, gosto muito de carro, dirijo muito bem carro. Mas quanto ao avião, eu sou ignorante. Eu não conheço o avião, nunca dirigi, nunca pilotei um avião. Então eu sou ignorante. Falar que alguém ignorante é um xingão? Não. Falar que alguém é alienado é um xingão? É. Esse é o processo que a gente tem que entender. Então a ideologia, ela, ela impede que as classes submetidas se rebelam contra os outros. Então isso é ideologia. Esse é o processo ideológico. Então, por exemplo, se as pessoas ricas apresentam a ideologia para a gente, o que a gente faz? A gente não se rebela contra elas. Esse é o fato. É isso que ocorre normalmente, né? Valores tidos como universais de forma ilusória. Então, de repente, por exemplo, o que os ricos mais pregam para nós hoje? Ser honesto, ser bom, ser compreensivo, ter dó dos outros. A pergunta é: qual rico, qual político tem dó da gente, Hum. tem pena da gente, tem caridade com a gente? Então veja o final dessa frase aí, ó. São valores tidos como universais de forma ilusória. Porque o que o rico faz? O que o político faz? Só rouba, só engana. Se chegar em Brasília e chacoalhar do poder executivo ao poder legislativo e o judiciário, não sobra ninguém, né? Tivemos anteriormente um presidente preso e a prova de que ele roubou. Por que a prova de que ele roubou? Porque até agora ele não conseguiu provar e não conseguiu processar quem prendeu ele, então ele roubou de verdade. Aí agora a gente tem um outro presidente que o dia que ele sair da presidência ele também vai preso. Porque ele está muito enrolado. Os filhos dele, então, nem se fala. Então, veja bem que é uma situação complicada. É uma situação complicada. Agora a gente está hoje no Brasil, basicamente, com 2 governadores e com 8 prefeitos presos, que roubou durante a pandemia, inclusive roubou dinheiro de respirador. Então, veja bem que isso é estúpido. Então, e eles ficam falando para nós de valores universais, valores. Para que valores? Se eles roubam a céu aberto e assim por diante. Então, esses são alguns problemas que a gente tem. Então, aqui parece a massa alemã, os trabalhadores alemães, né, à procura de melhores condições de vida. E segundo Karl Marx, a gente tem que combater a ideologia. A classe dominada, cabe a ela fugir da alienação, a classe dominada, o trabalhador, fugir da alienação, pois a consciência não é uma gigantesca determinada. A consciência não é uma questão gigante determinada. A consciência dá para a gente trabalhar ela, dá para a gente modificar. E segundo ele, tem que haver uma revolução do proletário. O que é a revolução do proletário? É a revolução do trabalhador. Né? Então, a gente já teve isso? Teve. No Brasil? Teve. No mundo? Teve. Por exemplo, o que seria a revolução do trabalhador? Quando um Lula chegou na presidência da República. O Lula era um trabalhador. Essa é a revolução que Karl Marx quis. Foi quando o Lula chegou na presidência. Foi quando Hugo Chávez chegou na presidência. Né? Foi quando Morales chegou na presidência.
né? Aqui é Chile, Venezuela e assim por diante. Foi quando o presidente de Portugal, que era da esquerda, chegou no poder. Foi quando. E assim por diante. E o que eles fizeram? Se aliar à burguesia, ao invés de fazer a revolução do proletário, ao invés de distribuir melhor a renda, ao invés de ajudar o pobre. Não, pelo contrário, se aliar aos ricos, se aliar aos burgueses. Tanto é que o dono da Odebrecht, um dos caras mais ricos do Brasil, ficou preso por causa dessa situação. Então se aliaram quem? Aos mais ricos. E, e provocou mais ainda a pobreza do povo. Então não deu certo. A revolução não aconteceu. Do jeito que Karl Marx previu? Não, nem pensar. A revolução do proletário para Karl Marx, o que seria? Um caminho para a superação da classe dominante, onde deveria superar. Uma revisão agora, nós falamos um pouquinho da transformação das classes, né? A classe operária, a classe trabalhadora, a classe do dominante e do dominado. Falamos um pouquinho do modelo de produção e um pouquinho das ideologias e suas consequências. Então, essa foi a aula de hoje sobre Karl Marx e aguardamos até uma próxima aula.